Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, para a glória de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, através do Espírito Santo de Deus. Vamos aí à palavra de Deus, no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, o versículo de número 13, que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, e vós dizeis: em que temos falado contra ti? E vos dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Queridos e amados irmãos e que está aí nos ouvindo, né, esta palavra, o livro de Malaquias é um livro que revela o culto artificial. O artificialismo de um culto, ele se revela no livro de Malaquias. Para vocês terem uma ideia, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância que ela tem, é muito interessante nós observarmos. No capítulo de número 1 do livro de Malaquias, a Bíblia relata que Deus ele chega com o peso da palavra, como se fosse uma balança, tá? Ele chega com o peso da palavra. No capítulo 1 do livro de Malaquias, a Bíblia relata que o povo cansou de Deus. A canseira tomou conta do povo, pois um culto artificialista, ele cansa mesmo. Você vai à igreja, é como você, por exemplo, por obrigação. Você não vai para adorar, para buscar a Deus. Então aí quando adora a Deus é aquele mecanismo. Hoje é tudo mecânico, né? Hoje o mecanismo tem tomado conta tanto dos louvores, das pregações e enfim, de tudo o mecanismo tem tomado conta. E quando o mecanismo toma conta, então torna-se uma artificialidade. Então hoje, infelizmente, os cultos têm sido cultos artificiais. A maioria deles são artificiais. Por que artificiais? Porque a essência do culto não é simplesmente adoração, mas é simplesmente ter uma vida de resignação, uma vida com Deus, que infelizmente os dias hoje está tão difícil. E a Bíblia relata que o povo disseram: que canseira, estamos cansados, aqui no capítulo 1. O capítulo 2 de Malaquias, a Bíblia relata que Deus enfada do povo. Tem muita gente que acha que Deus não se enfada, Deus enfada. Deus enfada, Deus está enfadado, e Deus enfadou e Deus está enfadado. Observando a palavra de Deus e a importância da sua palavra, aqui Deus ele chega e relata o cansaço do povo e Deus enfadando do povo. Porque presta atenção, aquelas coisas melancólicas, aquelas coisas sem espírito, sem vida, para Deus não é interessante, para Deus não é tão importante. Por quê? Porque não passa de um mecanismo, e Deus também, ele se enfada, Deus enfadou do povo. Os dias que nós estamos vivendo, como eu citei anteriormente, nos dias de Amós, a Bíblia relata no capítulo 5 e o versículo 21, que Deus enfadou, até do barulho dos instrumentos Deus enfadou, porque o povo vivia uma vida de miséria, uma vida espiritual de miséria, né? Havia os pecados de Israel, de Judá, era coisa terrível, e Deus sentencia Edom ali, Deus sentencia várias nações ali. Mas o interessante, olhando para esta palavra, que tudo aquilo que muitas vezes leva as pessoas ao cansaço, a canseira, que nem hoje muitos estão cansados, devido ao mecanismo. As pessoas não vão para a igreja porque elas mesmo já cansaram de servir a Deus. Cansaram de estar na igreja, cansaram de cantar, estão cansadas. Eu vejo hoje crianças dentro da igreja que nasceu outro dia, já estão cansados. Por quê? Porque o mundo sufocou, o pecado sufocou. O pecado tem dominado as pessoas de uma forma terrível. E muitos, o diabo, ele ludibria a mente das pessoas para que as pessoas vivem uma vida enganada.
Agora, uma coisa eu posso dizer a todos vocês: eu não tenho que ir pela conversa de quem ou de alguém, ou por pregação de quem ou de alguém. Eu estou aqui pregando a palavra. Estou falando aqui da Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é um exemplo. O Velho Testamento tem muitas coisas que vai cumprir ainda na decorrência do tempo. Por exemplo, o reino milenial, que é chamado de sétima dispensação, ainda está aqui para ser cumprido. E a maior parte do reino milenial está no Velho Testamento. Agora, o que me chama a atenção, o que é importante, que neste tempo, nos dias de Malaquias, o culto artificial levou as pessoas a avaliar a sua própria vida. Hoje as pessoas não avaliam mais a si mesmo. Naqueles dias houve o casamento misto nos dias de Malaquias. Quer dizer, as pessoas não estavam nem aí. As pessoas não estavam preocupadas com aquilo que Deus iria achar, o que Deus ia falar. E Deus relata que ele haveria de assentar-se como um lavandeiro que tira a sujeira das roupas, como o ourives que arranca a sujeira do ouro passado pelo fogo, e ele haveria de fazer uma limpeza. Aí aqueles que serviam a Deus, aqueles que lutou, que sempre tem o grupo daqueles que servem a Deus, daqueles que estão dispostos a pagar o preço, a lutar em prol da palavra de Deus, eles levantaram palavras duríssimas contra Deus. E Deus faz uma lamentação no capítulo 3, o versículo 13 de Malaquias. Deus ele faz um lamento acerca das palavras que eles falaram contra Deus. Um exemplo, as palavras deles não foram direcionadas ao povo, não foi direcionada ao profeta, não foi direcionado a ninguém, foi direcionado diretamente a Deus. E Deus agora, Deus ele levanta e diz: olha, as vossas palavras foram duras. Quer dizer, as suas palavras foram pesadas, aquilo que vocês falaram contra mim. Você veja bem como que é as coisas. E aqui nesse meio não tinha só aqueles que serviam a Deus de verdade, como aqueles também que estavam cansados, como está no capítulo 1 e o verso número 13 aqui do livro de Malaquias. Então, todo esse povo estava cansado. E uma coisa que eles observaram foi o seguinte: eles disseram: será inútil servir ao Senhor? Olha que palavra dura. Seria inútil servir ao Senhor. Quando no capítulo 24 do livro de Josué, Josué reuniu o povo de Israel e disse: olha, se parece mal servir ao Senhor, então vocês escolha a quem vocês querem servir. Nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes parece mal as pessoas servir ao Senhor. Muitas pessoas acham que servir a Deus é uma coisa que não tem condições, não tem cabimento. Porque servir a Deus é abrir mão da sua liberdade pecaminosa. Pois Paulo, no Gálatas 5, ele diz que quem semeia aqui, vai ceifar a corrupção da vida. Faz a vontade da sua carne, que você vai ceifar a corrupção da vida. Você faz a vontade da sua carne, então não reclame das consequências. Você está ceifando a corrupção desta vida, porque você está semeando na sua carne. Continue, não tem problema, ninguém vai impedir você. Ninguém vai te impedir. Mas a Bíblia relata aqui que o povo dizia que era inútil servir ao Senhor. Inútil. Não tinha necessidade de servir ao Senhor. E hoje, pelo que dá a entender, que as pessoas também acham que é inútil servir ao Senhor. Estar numa igreja é inútil. Ouvir a palavra é inútil. Estar adorando a Deus é inútil. É o que as pessoas acham. Mas a Bíblia relata aqui que eles disseram assim: o que temos, o que nos aproveitou, temos cuidado de guardar os seus preceitos. Pois muita gente acha que é pesado guardar os preceitos de Deus, guardar os seus mandamentos. E as pessoas querem viver do jeito que elas acham, achando que guardar os preceitos de Deus, guardar os seus mandamentos são pesados.
E na realidade não, meus queridos. Pois a Bíblia relata que eles andavam de luto diante do Senhor dos Exércitos. Você vê hoje o semblante das pessoas quando vai para uma igreja, parece que vai para uma guilhotina, parece que vai cortar o pescoço delas fora. Quando você vê as pessoas dentro da igreja, a maioria parece que estão desfigurados, não tem prazer de estar ali. Parece que estão de luto. Os cultos são mais cultos fúnebres do que um culto que realmente atrai a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Porque você olha para as pessoas, estão desfiguradas. O que é que levou as pessoas a desfigurar o pecado? O que é que leva as pessoas a afastar de Deus o pecado? Ah, mas eu sou crente, mas se estiver uma vida, não tiver uma vida de santidade, de pureza, leva você a afastar de Deus. Não é Deus que afasta de nós, nós nos afastamos dele. As reuniões hoje, ela é mais para um luto do que uma reunião que traz alegria, que traz prazer, que traz contentamento. E a Bíblia relata aqui no versículo 14 do capítulo 3 do livro de Malaquias, que eles andavam de luto diante do Senhor. O luto havia tomado conta deles. E hoje não é diferente. Muitas vezes o diabo vem e engana. Oh, o que adianta eu guardar a palavra de Deus, eu estar na igreja? Meu amado, servir a Deus é amor. Servir Jesus é amor no coração. É o amor no coração. Servir a Jesus é isto. Servir a Jesus não é uma coisa comum, qualquer que você acha, não. Tem que ter o amor de Deus no coração. Se não tiver, não tem jeito. Pois a Bíblia relata que eles fazem uma reclamação, eles usam a mesma estatística de Asaf no Salmo 73. Asaf começou a olhar para o ímpio, a prosperidade do ímpio. E eles aqui começam a olhar para a prosperidade do ímpio. Quando nós olhamos para isto, é porque dentro de nós está faltando Deus na nossa vida. A maior riqueza dentro de nós é Deus, é a presença de Deus. É a maior riqueza que tem. Pois a Bíblia relata que eles começou a olhar os soberbos, a prosperidade dos soberbos, aquilo que os soberbos eles adquiriam, os bens que adquiriam. E eles disseram, não tem condições. O que nós iremos ganhar com isso? De estar na igreja, de estar sofrendo, quer dizer, eu estou falando de igreja nós, mas eles, de servir a Deus, de guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, o que é que vamos ganhar com isto? Sendo que os soberbos ímpios prosperam. Pois Asaf quase ele desviou por olhar os ímpios, até que ele caiu em si e retrocedeu, sabendo que Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Por isso, amado, que você possa observar, Deus agora chega para eles e fala para eles que eles serão para mim um particular tesouro e que tem um memorial escrito. Tá, um memorial escrito. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Pois havia um memorial escrito. Pois a Bíblia relata nos dias de Sofonias, no capítulo 1, o povo dizia que Deus não fazia nem bem nem mal. E diz a palavra de Deus, Deus faz um lamento, que o povo nem perguntava dele, nem queria saber sobre ele. Mas aqui, aqueles que temiam o Senhor, diziam uns para os outros, porque tinha aqueles que temiam, que diante do Senhor tinha um memorial escrito. Escrito o quê? Que eles serão para mim um tesouro particular. Nós somos para Deus um tesouro particular. Desde quando guardamos seus mandamentos. Deixa o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que guarda a palavra de Deus vai permanecer.
Nós somos um particular tesouro para Deus. Tudo que você vê, prosperidade dos ímpios, tudo que o homem tem, tudo que a vida dá para ele, a vida um dia retorna para a vida e fica aí, e o homem vai embora daqui sem nada. Mas o memorial escrito perante o Senhor diz que nós seremos um tesouro particular para o Senhor. Naquele dia que preparei, diz o Senhor, e poupá-lo-eis como um homem que poupa o seu filho que o serve. Eu vou poupar. Assim como o homem poupa o seu filho, o pai, ele poupa o seu filho porque serve a ele. Assim o Senhor também vai nos poupar naquele dia. Por isto, o tempo pode passar, os dias podem correr, mas vale a pena guardar a palavra de Deus e saber que somos um tesouro particular. Tesouro particular, ninguém tem acesso a ele. E o Senhor há de nos poupar naquele dia, assim como um homem poupa o seu servo que o serve, assim o Senhor, ele há de nos poupar, pois tem um memorial escrito diante dele. Deus abençoe você em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Amém.